Existe um momento na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Planos que não deram certo, sonhos que ficaram pelo caminho, oportunidades que se perderam, relacionamentos que se quebraram e uma sensação profunda de que algo dentro de nós também foi destruído. Talvez você tenha chegado até este vídeo justamente em um desses momentos, quando a vida parece ter virado um terreno cheio de ruínas, quando aquilo que um dia foi esperança agora parece apenas lembrança. Mas existe uma verdade poderosa que atravessa toda a Bíblia. Deus é especialista em reconstruir aquilo que parece perdido. Na história do povo de Deus, encontramos muitos momentos de destruição, perda e dor. Jerusalém foi destruída. O templo foi queimado. O povo foi levado para o exílio. Durante anos parecia que tudo havia terminado. Mas Deus nunca escreveu o último capítulo naquela destruição. A palavra de Deus revela que, mesmo quando algo parece completamente arruinado, o Senhor continua trabalhando em silêncio para preparar um tempo de restauração. O profeta declarou uma promessa que ecoa até hoje. Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Observe a profundidade dessa promessa. Deus não fala apenas de restaurar coisas materiais. Ele fala de restituir anos, tempo perdido, histórias interrompidas, sonhos que pareciam ter sido devorados pelas circunstâncias da vida. Quantas pessoas carregam hoje essa sensação de tempo perdido? Talvez você olhe para trás e pense que algumas decisões custaram caro demais. Talvez existam oportunidades que não voltam mais. Talvez exista uma fase da vida que parece ter sido desperdiçada. Mas a promessa de Deus revela algo extraordinário. Aquilo que o tempo levou. Deus tem poder para restaurar de formas que a mente humana nem consegue imaginar. A restituição de Deus não funciona como a lógica humana. Ele não apenas devolve o que foi perdido. Muitas vezes, ele transforma a perda em propósito. Ele transforma as ruínas em testemunho. Ele transforma a dor em instrumento de crescimento. A Bíblia está cheia de histórias de reconstrução. José perdeu sua liberdade, mas Deus o levantou como governador. Jó perdeu tudo o que tinha, mas Deus restaurou sua vida em dobro. Noemi perdeu sua família, mas Deus restaurou sua história através de uma nova geração. Essas histórias não estão na Bíblia apenas como relatos antigos. Elas foram registradas para lembrar algo muito importante. Deus continua sendo o Deus da restituição. Talvez hoje você esteja olhando para partes da sua vida que parecem destruídas. Talvez existam áreas que você já desistiu de reconstruir. Mas a mensagem que a palavra de Deus traz hoje é clara. Aquilo que parece ruína para você pode ser apenas o começo da reconstrução que Deus está preparando. O Senhor nunca abandona aquilo que Ele começou. Mesmo quando passamos por processos difíceis, mesmo quando enfrentamos perdas inesperadas, Deus continua olhando para nossa história com olhos de restauração. A reconstrução que Deus faz não é apenas externa, ela começa no coração. Ele restaura a esperança, Ele restaura a fé, Ele restaura a visão de futuro. E quando a esperança volta a nascer dentro de alguém, algo extraordinário começa a acontecer. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma novamente. Se essa mensagem já está falando com o seu coração, escreva aqui nos comentários uma frase simples: Deus ainda reconstrói. Esse pequeno gesto de fé pode ser o começo de algo novo na sua vida. E continue comigo até o final deste vídeo, porque nos próximos momentos vamos mergulhar em histórias e promessas bíblicas que mostram como Deus reconstrói vidas, restaura destinos e restitui aquilo que parecia definitivamente perdido. No próximo momento, vamos olhar para uma das histórias mais profundas de reconstrução na Bíblia. Quando tudo parecia destruído, mas Deus começou a levantar algo novo a partir das ruínas.
E talvez essa história tenha muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. Existe algo que muitas pessoas não percebem quando passam por perdas profundas. Deus quase sempre começa a reconstrução exatamente no lugar onde tudo parecia ter acabado. Quando olhamos para a história bíblica de Jerusalém, encontramos um cenário que parecia completamente irreversível. A cidade havia sido destruída, os muros estavam derrubados, o templo havia sido queimado e o povo tinha sido levado para o exílio. Durante décadas, parecia que aquela história havia terminado em ruínas. Mas o que parecia fim para os homens nunca foi o fim para Deus. A Bíblia conta que depois de anos de destruição e exílio, Deus começou a mover circunstâncias para trazer o povo de volta e iniciar uma reconstrução. O que antes era apenas um monte de pedras queimadas, começou lentamente a se transformar novamente em cidade, em templo e em esperança. O livro de Esdras registra esse momento extraordinário. Esdras 3:10. Quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, os sacerdotes se puseram com trombetas e os levitas com símbolos para louvar ao Senhor. Imagine a cena. Depois de tantos anos de perda, depois de tanto tempo vivendo longe da própria terra, o povo finalmente começava a reconstruir aquilo que havia sido destruído. Mas existe um detalhe muito importante nessa história. A reconstrução não começou com grandes estruturas prontas. Ela começou com um fundamento. Pedra por pedra. Passo por passo. Assim também acontece na vida de muitas pessoas. Quando Deus começa a restaurar uma história, Ele não reconstrói tudo de uma vez. Ele começa pelos fundamentos. Ele começa restaurando o coração. Ele começa restaurando a fé. Ele começa restaurando a esperança. E às vezes esse processo parece lento demais para quem está vivendo dentro dele. Às vezes você olha ao redor e ainda vê muitas áreas da vida que parecem quebradas. Às vezes parece que pouca coisa mudou. Mas aquilo que parece pequeno hoje pode ser exatamente o fundamento de uma grande restauração que Deus está construindo. A Bíblia mostra que, quando os fundamentos do templo começaram a ser colocados, algumas pessoas choraram. Elas lembravam de como o templo antigo havia sido grandioso. Para elas, aquela reconstrução parecia pequena em comparação ao passado. Mas Deus estava ensinando algo profundo ali. A restauração não depende da comparação com o passado. Ela depende da fidelidade de Deus no presente. Talvez você também esteja vivendo um momento em que Deus começou a reconstruir algumas áreas da sua vida. Talvez você já tenha visto pequenos sinais de mudança, pequenas portas se abrindo, pequenas respostas surgindo. Mas talvez também exista uma voz dentro de você dizendo que ainda falta muito, que ainda existem muitas ruínas. Se isso está acontecendo com você, lembre-se de uma promessa poderosa que aparece na palavra de Deus. Zacarias 4:10. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Esse versículo revela um princípio espiritual muito importante. Deus valoriza os começos. Ele valoriza os primeiros passos. Ele valoriza aquilo que ainda parece pequeno aos olhos humanos. Porque muitas vezes, as maiores reconstruções começam com pequenos sinais de esperança. Talvez hoje, Deus esteja colocando apenas uma pedra nova na sua história. Talvez Ele esteja restaurando apenas uma área do seu coração. Talvez esteja abrindo apenas uma pequena oportunidade. Mas não despreze esses começos. Eles podem ser o início de uma transformação muito maior do que você imagina. Se você acredita que Deus ainda pode reconstruir partes da sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus está reconstruindo minha história. Essa declaração de fé pode parecer simples, mas ela representa algo poderoso. A decisão de confiar que Deus ainda está trabalhando. E continue comigo até a próxima parte deste vídeo, porque existe algo muito importante que acontece sempre que Deus começa uma reconstrução. A
aparecem obstáculos e oposição. Na próxima etapa, vamos entender por que toda reconstrução espiritual enfrenta resistência e como a palavra de Deus ensina a vencer esses momentos. E talvez essa parte explique exatamente algumas das dificuldades que você tem enfrentado no seu processo de restauração. Existe algo que muitas pessoas descobrem apenas quando começam a reconstruir a própria vida. Quase toda reconstrução enfrenta resistência. Quando o povo começou a reconstruir Jerusalém e o templo, não demorou muito para surgirem dificuldades. Povos vizinhos começaram a se opor à obra, surgiram acusações, tentativas de parar o trabalho e até ameaças. A Bíblia registra que a reconstrução chegou a ser interrompida por um tempo. Esdras 4:4. Então o povo da terra enfraquecia as mãos do povo de Judá e os inquietava no edificar. Observe essa frase com atenção. Enfraquecia as mãos. Essa expressão revela algo profundo. A oposição não tentava apenas destruir fisicamente a reconstrução. Ela tentava enfraquecer o ânimo, tirar a motivação, criar medo e desânimo. Isso acontece muito também na reconstrução da vida espiritual de uma pessoa, quando alguém decide recomeçar, quando alguém decide restaurar a fé, quando alguém decide reconstruir sua vida com Deus. Muitas vezes aparecem desafios inesperados. Podem surgir dúvidas, podem surgir dificuldades externas, podem surgir vozes dizendo que não vai dar certo. Isso acontece porque toda reconstrução verdadeira exige perseverança. Mas a palavra de Deus mostra que, mesmo quando a obra parece parar por um tempo, Deus continua trabalhando nos bastidores. Em determinado momento da história, Deus levantou 2 profetas para encorajar o povo a voltar à reconstrução. Esses profetas foram Ageu e Zacarias. Eles trouxeram uma mensagem direta de Deus, lembrando ao povo que a reconstrução não era apenas um projeto humano. Era um propósito divino. Ageu 1:8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Essa mensagem despertou novamente o povo. Aquilo que estava parado voltou a se mover. Isso revela um princípio espiritual muito importante. Deus sempre levanta uma palavra de encorajamento no meio da reconstrução. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase da vida em que algumas coisas começaram a melhorar. Talvez Deus já tenha iniciado um processo de restauração na sua história. Mas ao mesmo tempo, podem ter surgido obstáculos, problemas inesperados, momentos de dúvida. Se isso está acontecendo com você, lembre-se, a presença de dificuldades não significa que Deus abandonou a reconstrução. Pelo contrário, muitas vezes as dificuldades aparecem justamente porque algo importante está sendo reconstruído. Deus não abandona aquilo que Ele começou. A Bíblia revela uma promessa poderosa sobre esse processo. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe a segurança dessa promessa. Deus não apenas começa a obra, Ele também se compromete a completá-la. Talvez hoje você esteja apenas no meio do processo. Talvez ainda existam partes da sua história que parecem inacabadas. Mas Deus não trabalha com projetos abandonados. Aquilo que Ele começou na sua vida não será deixado pela metade. Se essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários: Deus vai completar a obra. Essa declaração pode parecer simples, mas ela expressa uma confiança profunda no agir de Deus. E continue comigo até a próxima parte deste vídeo, porque vamos olhar para algo extraordinário que acontece quando Deus termina uma reconstrução. A restituição começa a aparecer de formas que ninguém esperava. Na próxima etapa, vamos descobrir como Deus transforma ruínas em testemunho e perdas em novas oportunidades.
Existe um momento na história de toda reconstrução em que algo extraordinário começa a acontecer. Aquilo que parecia apenas recuperação começa a se transformar em restituição. Até aqui vimos que Deus inicia a reconstrução nas ruínas, levanta fundamentos e fortalece o coração do povo mesmo diante da oposição. Mas a Bíblia mostra que a restauração de Deus não termina apenas em reconstruir o que foi quebrado. Muitas vezes Deus vai além. Ele restitui, ele devolve, ele transforma perdas em testemunhos. A promessa de restituição aparece em vários momentos da palavra de Deus, mas uma das declarações mais poderosas está registrada no livro do profeta Joel. Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Observe algo profundo nessa promessa. Deus não fala apenas de restaurar coisas materiais. Ele fala de restituir anos. Anos de luta, anos de perdas, anos em que parecia que nada estava avançando. Quantas pessoas hoje carregam exatamente essa sensação? A sensação de que partes da vida ficaram para trás, de que alguns sonhos não aconteceram no tempo esperado, de que algumas oportunidades desapareceram. Mas a promessa de Deus mostra que Ele tem poder para fazer algo que ninguém mais pode fazer: restaurar aquilo que parecia irrecuperável. Na Bíblia, encontramos várias histórias que mostram esse princípio de restituição acontecendo de maneira real. Uma das histórias mais conhecidas é a história de Jó. Jó passou por uma das maiores perdas registradas nas Escrituras. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde e passou por um período profundo de dor e questionamento. Durante um tempo, parecia que sua vida havia sido completamente destruída. Mas Deus não havia terminado a história. No final do livro, encontramos uma declaração extraordinária. Jó 42:10. O Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Observe isso com atenção. Deus não apenas restaurou, Deus multiplicou. A restituição divina não é apenas reposição. Muitas vezes, ela se manifesta como algo ainda maior do que aquilo que foi perdido. Isso acontece porque Deus não trabalha apenas com recuperação. Ele trabalha com propósito. Às vezes, uma perda que parece devastadora está preparando o caminho para uma restituição que nunca teria acontecido de outra forma. Talvez hoje você esteja vivendo um momento em que ainda está olhando para as ruínas daquilo que foi perdido. Talvez existam áreas da sua vida onde você ainda não consegue enxergar sinais de restituição. Mas a Bíblia mostra que a restituição de Deus muitas vezes acontece depois do processo. Primeiro vem o tempo da prova, depois vem o tempo da perseverança, e então começa o tempo da restituição. Se hoje você acredita que Deus ainda pode restaurar aquilo que parecia perdido, escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Deus ainda restitui. Essa frase simples pode ser uma forma de expressar sua confiança de que Deus continua trabalhando na sua história. E continue comigo até a próxima parte deste vídeo, porque vamos olhar para outra história poderosa da Bíblia que revela um princípio muito importante. Às vezes Deus usa pessoas inesperadas para trazer a restituição que Ele prometeu. Essa próxima história mostra como Deus pode transformar uma situação de perda total em uma nova geração de esperança. Obrigado por assistir e vejo você em um momento. Existe algo surpreendente sobre a forma como Deus trabalha na restituição da vida de alguém. Muitas vezes, Ele usa caminhos que ninguém imaginaria. Quando pensamos em restituição, nossa mente normalmente imagina Deus devolvendo exatamente aquilo que foi perdido, da mesma forma e pelas mesmas circunstâncias. Mas na Bíblia vemos algo diferente acontecer repetidamente. Deus frequentemente traz a restauração por caminhos novos, através de pessoas inesperadas e em momentos que ninguém poderia prever. Uma das histórias mais profundas sobre restituição na Bíblia é a história de Noemi, registrada no livro de Ruth.
Noemi viveu uma sequência de perdas que poderiam ter destruído completamente sua esperança. Primeiro veio a fome em sua terra. Depois ela precisou deixar sua casa e viver como estrangeira. Em seguida, perdeu o marido. E como se isso não fosse suficiente, perdeu também seus 2 filhos. Em pouco tempo, sua vida havia sido tomada por perdas profundas. Quando Noemi decidiu voltar para sua terra, ela mesma disse algo que revela a dor que carregava no coração. Rute 1:21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Quantas pessoas hoje se identificam com essa frase? Pessoas que começaram uma fase da vida com sonhos, expectativas e planos, mas que em algum momento se viram olhando para trás com a sensação de que muitas coisas ficaram pelo caminho. Mas Deus ainda estava escrevendo a história de Noemi. Mesmo no meio da dor, Deus estava preparando algo que ela ainda não conseguia enxergar. A restituição não veio da forma que ela imaginava. Ela não recebeu de volta aquilo que perdeu exatamente como era antes. Mas Deus trouxe algo novo. Através da fidelidade de Ruth, através do encontro com Boaz e através de uma nova geração que nasceu daquela história, a vida de Noemi foi transformada. No final do livro, encontramos uma cena emocionante. As mulheres da cidade disseram algo que revela a dimensão da restauração que Deus trouxe. Ruth 4:14. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar resgatador. Noemi, que havia voltado dizendo que estava vazia, agora segurava nos braços um novo começo. Aquilo que parecia o fim da história se tornou o início de algo maior. Essa história revela um princípio poderoso. Deus pode trazer restituição através de caminhos que nunca imaginamos. Às vezes, pensamos que a única forma de sermos restaurados seria recuperar exatamente aquilo que perdemos. Mas Deus muitas vezes faz algo ainda mais profundo. Ele cria novos caminhos. Ele abre novas portas. Ele coloca novas pessoas na nossa história. Ele transforma o cenário de forma que o futuro pode se tornar ainda mais significativo do que o passado. Talvez hoje você esteja olhando para algumas perdas na sua vida e pensando que não existe mais possibilidade de restituição. Talvez existam histórias que você considera encerradas. Mas a história de Noemi nos lembra que Deus pode escrever novos capítulos onde parecia existir apenas um ponto final. Se você acredita que Deus pode trazer novos começos para a sua vida, escreva aqui nos comentários. Deus ainda escreve novos capítulos. Essa declaração de fé pode ser o início de uma nova visão sobre aquilo que Deus ainda pode fazer na sua história. E continue comigo até a próxima parte deste vídeo, porque existe outro princípio muito importante na reconstrução da vida. Deus muitas vezes transforma a dor do processo em preparação para algo maior. Na próxima etapa, vamos olhar para uma história poderosa que mostra como Deus pode transformar injustiça e sofrimento em uma posição de propósito e honra. Existe um ponto na jornada de reconstrução da vida em que começamos a perceber algo surpreendente. Aquilo que parecia apenas sofrimento pode se tornar preparação para algo maior. Durante o processo de perdas, muitas pessoas fazem a mesma pergunta: por que isso aconteceu comigo? A dor parece não ter sentido, as circunstâncias parecem injustas e o coração luta para entender o propósito por trás das dificuldades. Mas a Bíblia mostra repetidamente que Deus tem a capacidade de transformar aquilo que parecia derrota em caminho para algo maior. Uma das histórias mais impressionantes sobre isso é a história de José, registrada no livro de Gênesis. José começou sua jornada com sonhos e promessas de Deus, mas em pouco tempo, sua vida foi marcada por acontecimentos extremamente difíceis. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para um país estrangeiro e depois injustamente preso. Durante anos, tudo parecia caminhar na direção oposta aos sonhos que Deus havia mostrado a ele. Imagine o que José poderia ter pensado em cada uma dessas fases.
Talvez ele também tenha olhado para sua situação e se perguntado se aqueles sonhos ainda tinham algum sentido. Mas o tempo revelou algo extraordinário. Deus estava trabalhando silenciosamente durante todo o processo. Aquilo que parecia apenas sofrimento estava, na verdade, preparando José para uma posição de responsabilidade e propósito muito maior. No momento certo, Deus abriu as portas que ninguém poderia abrir. José saiu da prisão e foi colocado em uma posição de liderança no Egito. Ele se tornou governador e foi responsável por salvar muitas pessoas durante um período de grande fome. Anos depois, quando encontrou novamente seus irmãos, José declarou uma das frases mais profundas da Bíblia sobre o agir de Deus. Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa frase revela um princípio poderoso da reconstrução divina. Deus tem a capacidade de transformar até mesmo situações dolorosas em instrumentos de propósito. Isso não significa que Deus deseja o sofrimento, mas significa que Ele é capaz de usar até os momentos difíceis para construir algo maior na nossa história. Talvez hoje você esteja passando por um processo que ainda não faz sentido. Talvez existam situações que parecem injustas, momentos em que você se sentiu traído, abandonado ou esquecido. Mas a história de José nos lembra que Deus nunca perde o controle da história. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando. Ele está preparando caminhos. Ele está alinhando circunstâncias. Ele está formando caráter e fortalecendo o coração. Aquilo que hoje parece apenas um processo difícil pode estar se tornando a preparação para uma fase completamente nova da sua vida. A Bíblia revela que Deus trabalha de formas que muitas vezes não conseguimos perceber imediatamente. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que o versículo não diz que todas as coisas são boas, mas diz que Deus é capaz de fazer todas as coisas cooperarem para o bem. Isso significa que até aquilo que parecia perda pode se tornar parte de um plano maior. Se você acredita que Deus pode transformar processos difíceis em propósito, escreva aqui nos comentários: Deus está transformando minha história. Essa declaração é uma forma de afirmar que você confia no agir de Deus, mesmo quando ainda não consegue ver todo o resultado. E continue comigo até a próxima parte deste vídeo, porque vamos olhar para outro princípio poderoso da reconstrução espiritual. Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele também fortalece aquilo que foi quebrado. Na próxima etapa, vamos entender como Deus cura o coração e levanta pessoas que pensavam que nunca mais conseguiriam recomeçar. Existe algo muito profundo no processo de reconstrução da vida. Antes de restaurar muitas coisas ao nosso redor, Deus começa restaurando aquilo que está dentro de nós. Muitas perdas não afetam apenas circunstâncias externas. Elas atingem o coração. Elas deixam marcas emocionais, inseguranças, medos e dúvidas que podem permanecer por muito tempo. Alguém pode perder oportunidades, relacionamentos, recursos ou sonhos, mas muitas vezes a maior perda acontece dentro do coração. É quando a esperança enfraquece, quando a confiança diminui e quando a pessoa começa a acreditar que não é mais possível recomeçar. Mas a Bíblia revela algo poderoso sobre o caráter de Deus. Salmos 147:3. Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Observe essa promessa com atenção. Deus não ignora as feridas. Ele não pede que as pessoas simplesmente finjam que nada aconteceu. Ele se aproxima exatamente dos corações que estão quebrados. A reconstrução que Deus faz não é apenas estrutural. Ela é também emocional e espiritual. Ele cura o coração. Ele restaura a esperança. Ele devolve a capacidade de acreditar novamente.
Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase da reconstrução. Talvez algumas áreas da sua vida já estejam começando a melhorar, mas dentro de você ainda existam marcas que parecem difíceis de superar. Talvez existam lembranças que ainda doem. Talvez existam momentos do passado que ainda voltam à mente. Talvez exista uma sensação de que o coração ficou mais fechado depois de certas experiências. Mas a palavra de Deus mostra que o Senhor trabalha justamente nesse lugar profundo da alma. Ele cura, Ele restaura, Ele fortalece. E muitas vezes essa cura acontece de forma gradual. Não é algo instantâneo em todos os casos. Deus vai trabalhando aos poucos, trazendo novas experiências, novos encontros, novas perspectivas e novas oportunidades de fé. A Bíblia mostra que Deus também fortalece aquilo que foi quebrado. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa promessa mostra que Deus não apenas cura, Ele também renova. A pessoa que passou por perdas pode descobrir uma força nova, uma maturidade nova, uma visão de vida mais profunda. Muitas pessoas que experimentaram processos difíceis se tornam, depois, fontes de encorajamento para outros. Aquilo que um dia foi ferida se transforma em testemunho. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo de cura. Talvez algumas áreas do seu coração ainda estejam sendo restauradas. Mas lembre-se de algo muito importante. Deus não abandona o processo de cura que Ele começa. Assim como um construtor não abandona uma casa no meio da obra, Deus também não abandona a reconstrução da vida de alguém. Se essa mensagem está falando com você neste momento, escreva aqui nos comentários: Deus está curando meu coração. Essa frase pode parecer simples, mas ela expressa algo poderoso: a decisão de permitir que Deus continue trabalhando dentro de você. E continue comigo até a próxima parte deste vídeo, porque vamos olhar para um princípio ainda mais profundo da restituição divina. Quando Deus termina uma reconstrução, Ele muitas vezes transforma a vida da pessoa em um testemunho que impacta outras vidas. Na próxima etapa, vamos descobrir como aquilo que foi reconstruído por Deus pode se tornar uma fonte de esperança para muitas outras pessoas. Existe um momento muito especial na reconstrução da vida que muitas pessoas não percebem de imediato. Quando Deus termina de restaurar alguém, aquela história começa a se tornar uma fonte de esperança para outras pessoas. Aquilo que um dia foi dor passa a ser testemunho. Aquilo que um dia parecia ruína passa a revelar o poder da restauração de Deus. Na Bíblia vemos esse padrão acontecer repetidamente. Deus não apenas reconstrói vidas individualmente. Ele usa essas histórias restauradas para fortalecer a fé de muitas outras pessoas. Um exemplo poderoso disso é a história do próprio Jó. Durante o período de sofrimento, Jó enfrentou perdas profundas. Ele perdeu bens, saúde, filhos e posição social. Sua dor foi tão grande que muitas pessoas ao redor acreditaram que sua história havia terminado em tragédia. Mas Deus ainda estava escrevendo o final da história. Depois do processo de prova, a Bíblia revela algo extraordinário. Jó 42:12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Observe a profundidade dessa declaração. A história que começou com dor terminou com uma demonstração clara da fidelidade de Deus. Mas algo ainda mais importante aconteceu. A vida de Jó se tornou um testemunho que atravessou gerações. Até hoje, milhares de anos depois, sua história continua encorajando pessoas que enfrentam processos difíceis. Isso mostra que Deus não desperdiça os processos que vivemos. A dor que você enfrentou pode se tornar a mensagem que vai ajudar alguém a não desistir. A restauração que Deus faz na sua vida pode se tornar a prova viva de que Ele continua agindo. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez sua reconstrução ainda esteja acontecendo.
Mas Deus muitas vezes transforma essas jornadas em testemunhos poderosos. A Bíblia revela um princípio muito importante sobre isso. Salmos 43. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Observe o que esse versículo revela. Quando Deus restaura alguém, outras pessoas começam a ver essa transformação. Elas começam a perceber que algo diferente aconteceu. E isso desperta fé. Histórias de restauração têm poder porque elas mostram que Deus ainda age hoje. Talvez alguém ao seu redor esteja vivendo exatamente a fase da vida que você já enfrentou. Talvez existam pessoas que precisam ver um exemplo de que a reconstrução é possível. E é por isso que Deus, muitas vezes, transforma nossas histórias em testemunhos. Aquilo que parecia apenas uma batalha pessoal pode se tornar uma fonte de esperança para muitas outras pessoas. Se você acredita que Deus pode transformar sua história em um testemunho de restauração, escreva aqui nos comentários. Minha história será testemunho. Essa declaração é uma forma de afirmar que você acredita que Deus pode usar até mesmo as partes difíceis da sua caminhada para algo maior. E continue comigo até a próxima parte deste vídeo, porque vamos falar sobre algo extremamente importante no processo de reconstrução, como permanecer firme enquanto Deus completa a obra na sua vida. Na próxima etapa, vamos descobrir o que a Bíblia ensina sobre perseverar até que a restauração esteja completa. Existe uma fase na reconstrução da vida que muitas pessoas subestimam: o tempo entre a promessa e o cumprimento. A Bíblia mostra que Deus sempre cumpre aquilo que promete, mas também revela que entre a promessa e a restauração completa, existe um processo onde a fé precisa permanecer firme. Muitas vezes Deus começa a reconstrução de forma clara. Pequenos sinais aparecem, mudanças começam a acontecer. Algumas portas se abrem, mas ainda assim pode existir um período em que a obra não está totalmente concluída. É exatamente nesse momento que muitas pessoas ficam cansadas. Algumas começam a duvidar se a restauração realmente vai se completar. Mas a palavra de Deus nos lembra algo muito importante. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Observe essa promessa. A seu tempo ceifaremos. Isso significa que existe um tempo preparado por Deus para a colheita. A reconstrução não acontece de forma apressada, mas ela também não fica inacabada. Deus trabalha com propósito e com tempo perfeito. Na história da reconstrução de Jerusalém, por exemplo, o povo enfrentou momentos difíceis durante a obra. Houve oposição, dificuldades e períodos em que parecia que tudo poderia parar novamente. Mas aqueles que permaneceram firmes viram algo extraordinário acontecer. Esdras 6:15. Acabou-se esta casa. Essa frase simples marca um momento histórico. Aquilo que havia sido destruído finalmente estava reconstruído. A obra foi concluída. Aquilo que parecia impossível anos antes agora estava diante dos olhos de todos. Isso nos lembra que Deus não trabalha com projetos incompletos. Quando Ele começa uma reconstrução na vida de alguém, Ele também prepara o momento da conclusão. Talvez hoje você esteja exatamente nesse tempo intermediário. Talvez algumas coisas já tenham começado a mudar, mas outras áreas da sua vida ainda parecem estar em construção. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo muito importante. O processo não significa abandono. Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue perceber todos os detalhes. Ele continua preparando circunstâncias. Ele continua alinhando caminhos. Ele continua fortalecendo você para o momento da colheita. A Bíblia revela uma promessa poderosa sobre isso. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Deus não abandona aquilo que Ele começou.
A reconstrução da sua vida não está dependendo apenas da sua força. Ela está nas mãos daquele que tem poder para completar aquilo que iniciou. Se você decide confiar que Deus vai terminar a obra que começou na sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus vai completar minha restauração. Essa declaração é uma forma de afirmar sua fé, mesmo no meio do processo. E continue comigo até a última parte deste vídeo, porque no próximo momento vamos olhar para a promessa final da reconstrução divina. Quando Deus termina a obra, Ele não apenas restaura, Ele faz algo novo na sua vida. Essa última parte pode mudar completamente a forma como você olha para o seu futuro. Existe algo muito importante que a Bíblia revela sobre a restauração de Deus. Quando Ele termina uma reconstrução, muitas vezes Ele não apenas devolve o que foi perdido, Ele cria algo novo. Muitas pessoas pensam que a restituição divina significa simplesmente voltar ao ponto onde tudo estava antes da perda. Mas na maioria das histórias bíblicas, Deus faz algo ainda maior. Ele transforma a história. Ele leva a pessoa para uma nova fase. Ele abre caminhos que antes nem existiam. A palavra de Deus revela essa promessa de forma clara. Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não o percebeis? Observe essas palavras com atenção. Faço uma coisa nova. Deus não está preso ao passado. Ele não está limitado pelas perdas que aconteceram na sua vida. Ele não está restrito pelas circunstâncias que um dia pareciam definitivas. Ele tem poder para criar novos começos. Talvez você tenha chegado até este vídeo carregando lembranças de momentos difíceis. Talvez existam histórias na sua vida que parecem ter terminado em perda. Talvez existam sonhos que ficaram pelo caminho. Mas a mensagem da palavra de Deus continua sendo a mesma através das gerações. Deus ainda reconstrói vidas. Ele reconstrói sonhos. Ele restaura corações. Ele restitui aquilo que parecia perdido. E muitas vezes Ele faz algo ainda maior do que aquilo que existia antes. A Bíblia mostra que Deus transforma ruínas em testemunho, perdas em propósito e processos difíceis em caminhos de crescimento. Aquilo que parecia apenas o fim de uma história pode se tornar o início de uma nova fase preparada por Deus. Se hoje você acredita que Deus ainda pode fazer algo novo na sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus está fazendo algo novo. Essa simples declaração de fé pode ser um lembrete poderoso de que sua história ainda não terminou. E se esta mensagem falou com o seu coração, continue caminhando conosco. Aqui no canal sempre compartilhamos reflexões e palavras baseadas na Bíblia que ajudam a fortalecer a fé, trazer esperança e lembrar que Deus continua trabalhando na vida de cada pessoa. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever. Assim você não perde as próximas mensagens que podem fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje, encaminhe este vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma mensagem simples pode ser exatamente aquilo que alguém precisava ouvir para não desistir. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça seu coração e conduza você para uma nova fase de reconstrução, restituição e propósito. E lembre-se sempre desta verdade: quando Deus começa uma obra, Ele também prepara o tempo da restauração.